Hoje o assunto é o Ozempic e as canetas que prometem o emagrecimento. E qual a minha opinião sobre elas como nutricionista? Se elas realmente emagrecem, o que elas são? Não sei se você não conhece, eu acho difícil porque elas fizeram um boom tão grande que eu acho difícil alguém não conhecer. Mas se você não conhecer, não é um problema, eu tô aqui pra explicar sobre elas e como elas funcionam. Elas são seguras e o mais importante, você realmente precisa de uma dessas pra conseguir emagrecer? Primeira coisa, contexto atual. Por que essas canetas estão tão na moda? Se você conhece sobre moda e já estudou sobre, ou enfim, tem o conhecimento, você sabe que as modas vêm e vão. Infelizmente, com os corpos acontece a mesma coisa. A gente tem as tendências do momento. E de 2020 pra cá, a gente teve a volta da moda da magreza. A magreza nunca saiu de moda, ela sempre foi o padrão de beleza. Mas ela tem movimentos e momentos específicos da história que ela começa a ficar um pouco mais em baixa, vamos dizer assim. Tava na internet na época de 2010 até 2015, conhece o movimento de aceitação corporal, entrou a pauta de corpos e gordofobia, foi quando essas coisas começaram a ser conversadas, trouxe um momento de aceitação body positive, tanto que muitas marcas incluiu pessoas gordas em desfiles e muitas marcas fizeram parecido e marcas que não fizeram foram até um pouco linchadas. Por que não fizeram isso? E teve o boom das celebridades perdendo peso, das influencers perdendo peso. E o boom foi tão grande, gente, que eu lembro dessa notícia que a farmacêutica responsável por produzir o Ozempic, por um momento, foi a empresa mais rentável da Europa. Ela desbancou uma marca muito famosa de luxo, que tem as coisas caras. E demorou muito para essa empresa aí da Louis Vuitton recuperar. Em setembro de 2023, a dona da Louis Vuitton finalmente desbancou o Ozempic e volta a ser a empresa mais valiosa da Europa. Da Louis Vuitton, mas na verdade ela tem várias marcas de luxo, eu anotei aqui, ó. Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Sephora, Fendi, Givenchy. Então, assim, muita coisa de luxo, muita coisa muito cara. E mesmo assim, o Ozempic conseguiu superar esses números e ser a marca mais valiosa por muito tempo, 1 ano e meio na Europa. É isso, as pessoas, elas procurando cada vez mais o emagrecimento e o emagrecimento rápido. O que é o Ozempic? O Ozempic, ele é feito de semaglutida, que é uma substância e ela tá em diversas outras canetas, não são todas, tá? Como que funciona o Ozempic? Ele desencadeia várias ações do nosso corpo que tem a ver com a sensação de saciedade. E aí, o que você sente quando você tá satisfeito? Você se sente satisfeito, né? Empanturrado até às vezes. Você não sente vontade de comer, você não tem apetite. Dentro do nosso corpo, a gente tem uma substância que chama GLP-1. Ela é responsável por algumas coisas dentro do corpo, associada ao sentimento que a gente tem quando a gente acaba de comer. O Ozempic é feito de semaglutida. Nosso corpo, ele não consegue diferenciar muito bem o que é GLP-1 e o que é semaglutida. A semaglutida, ela age de forma muito semelhante. O Ozempic, ele foi inventado para ser um medicamento para ser usado com pessoas com diabetes tipo 2. Quando as pessoas usaram o medicamento, elas repararam esse emagrecimento acelerado. É o famoso uso off-label, é fora da recomendação da bula. Todo medicamento, ele precisa ser recomendado por um médico. Você não pode se automedicamentar, né? Esse é o principal erro das pessoas. Elas querem tomar a qualquer custo e elas acabam muitas vezes pulando essa etapa, elas acabam se informando por informações que a gente tem na internet, mas é muito importante ter um acompanhamento médico, porque tem uma série de efeito colateral. Esse medicamento nem foi inventado para isso, então é muito importante ter um acompanhamento para ver se você não vai ter algum tipo de efeito que nem tá descrito na bula. É um medicamento muito novo também, então tem muito a ser estudado sobre ele, tem muita gente conhecer sobre ele ainda. É muito importante que você faça com acompanhamento, até para você não fazer da maneira errada. Tem contraindicações, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele é contraindicado para algumas pessoas que têm algumas condições de saúde. Ele tem interação medicamentosa com outros medicamentos, que eu também não vou entrar em detalhe, mas quando você toma esses medicamentos que ele interage, né? Então, ou ele vai anular o efeito do medicamento, ou o medicamento vai anular o efeito do Ozempic, ou eles vão se alimentar e aí vai ter um efeito muito mais... Enfim, eu separei a lista aqui das reações. Ponto número 2, que é importante de entrar. Ele tem muito efeito colateral. Reações comuns, tá? Sensação de enjoo e náusea, diarreia, vômito, alteração na glicemia, quando é utilizado com outro medicamento, indigestão, inflamação do estômago, que é a gastrite, refluxo, azia, dor de abdômen, inchaço,
inchaço de abdômen, constipação, arroto, cálculo biliar, sensação de tontura, sensação de cansaço, perda de apetite, gases, aumento de enzimas pancreáticas. Tem as reações incomuns, que elas são mais raras. Ela pode interferir no gosto da comida e das bebidas que você ingere. Ela pode acelerar sua pulsação. E onde você injeta, às vezes pode ter uma reação ali. Eu tirei um trecho aqui da bula. Tá na bula isso aqui. Atenção, esse produto é um medicamento novo. Embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitável, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer efeitos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Porque o Ozempic é um medicamento novo, ele não foi estudado por longos períodos de tempo ainda pra gente saber o que realmente faz. Outro ponto que é importante é o seguinte: você vai tomar o Ozempic, você não vai ter vontade de comer, você vai comer menos, certo? O quanto que você vai comer menos? Vai afetar a sua nutrição? Pode comprometer os níveis de nutrientes essenciais, como proteínas, vitaminas, ácidos graxos, se você não vai estar se dando uma desnutrição. Então, eu quero que o foco seja que, embora as pessoas chamem de caneta milagrosa, ela não é um milagre. Ela não pode ser tratada como essa maravilha. Tem mudanças significativas e tem pessoas que se sentem muito realizadas. Ela não é um milagre. Ela vem com muito custo. Ali na popularidade, ali na internet, a conversa vai rolando solta. E às vezes as pessoas compram sem receita médica. Tem o perigo da falsificação. Quando as pessoas compram sem a receita, sem ser num lugar apropriado, comprar na internet, vai saber o que ela tá comprando. Meu lugar de fala como nutricionista, de tocar nesse assunto, ele, querendo ou não, acaba sendo um atalho. É uma frase um pouco controversa, mas eu vou me explicar. Quando a gente usa esse medicamento como uma muleta, sem mudar de fato a nossa rotina ou a nossa alimentação, enfim, realmente mudando nossos hábitos, o peso, ele pode até cair rápido. O equilíbrio acaba ficando todo pra trás. Então, se você fizer com segurança e fizer bem feito, fizer acompanhado, fizer fazendo exame, você quer ir, vai, você tem essa liberdade de fazer o que você quiser. Todo mundo tem direito a ter suas decisões, todo mundo tem sua liberdade, mas ela tem que ser feita com responsabilidade. Conheço que em alguns casos é uma ferramenta muito útil, sim. Não é a maioria do que eu vejo aí o relato da galera falando na internet, porque ele não substitui o processo. Quando a gente pega literatura, principalmente de obesidade, mas tem a ver com pessoas com sobrepeso também, sempre tem essa frase: obesidade é uma causa multifatorial. Não tem só a ver com o que a pessoa tá comendo. Por que ela tá comendo o que ela tá comendo? Tem uma gama de fatores, gente. Tem fator histórico, tem fator ecológico, tem fator político, socioeconômico, tem a ver com o psicossocial dessa pessoa, como que ela tá mentalmente. Tem quês biológicos, tem quê cultural. É tanta coisa. Pra você fazer um emagrecimento de fato eficaz, olha um tanto de coisa que tem que ser observado. Por isso que é difícil, por isso que custa tempo. É natural que leve tempo. Quem fala assim, tomei o Ozempic e emagreceu, ou a pessoa voltou eventualmente a ser o que era, porque ela não mudou os hábitos, ou ela conseguiu manter o resultado, mas a custo da mudança de hábito. Então, no fundo, a resposta é a mudança de hábito. Quando eu formei, como todo mundo que forma, a gente faz o juramento da profissão. E no meu juramento como nutricionista, tem uma parte lá: prometo ao exercer a profissão como nutricionista, farei em benefício da saúde da pessoa. O conceito de saúde oficial da Organização Mundial da Saúde. Saúde é um estado de bem-estar completo. É o bem-estar físico, é o bem-estar mental e não apenas a ausência da doença. E saúde é qualidade de vida, tem a ver com trabalho, com renda, com educação, com transporte, com lazer. Como que eu posso recomendar para alguém algo que é caro, então afeta muitas vezes esse quê do socioeconômico, algo que tem esse mundo todo de efeito colateral que vai afetar o bem-estar da pessoa, que a gente ainda não sabe o que vai causar a longo prazo, entendeu? Quem tomou hoje, qual a consequência disso daqui 40 anos? Eu não colocaria um paciente meu sobre esse risco. Se você tem o tempo disponível e necessário para fazer as mudanças, então acho que esse é o caminho mais sensato. Eu acredito em processos sustentáveis. O uso dessas canetas, do Ozempic, ele não é sustentável. Ele não substitui o conhecimento alimentar e as mudanças de hábito. Dá para emagrecer sem isso? Dá muito pra emagrecer sem isso. Uma alimentação estratégica, com um treino, rotina equilibrada. O processo ele tem que ser leve, ele tem que ser constante. Envolver prazer. Prazer em comer bem. O básico bem feito funciona.